pelas misericórdias de Cristo, que o Senhor possa falar aos nossos entendimentos e aos nossos corações. Que o Senhor possa aqui manifestar o seu poder em nossas vidas, ó Senhor. Abençoa-nos de uma maneira maravilhosa, sobrenatural, e desperta-nos para vivermos a plenitude da Tua vontade em nossas vidas. É o que nós pedimos e desde já nós te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5. O versículo de número 1. Diz-nos a palavra: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Que Deus abençoe a sua palavra no nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor também nos diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. É um pouco estranho essa expressão, desenvolver a salvação, visto que nós cremos que a obra de salvação, ou a obra da cruz, a obra de Cristo é completa. Então, em que eu preciso desenvolver a minha salvação? Essa palavra desenvolver também significa trabalhando, obrando a salvação. Há um trabalho, há uma operação da salvação em nossas vidas. Eu particularmente creio que com a obra da salvação, Deus realiza uma obra de santificação em nossas vidas. Salvos e santos. Santos, não porque não cometamos ou não temos cometido pecado, porque somos pecadores. E, como disse Paulo, desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta corrupção? O pecado que habita em nós. E se nós dissermos, como nos afirma João, que não temos cometido pecado, somos mentirosos. Mas se pecarmos, temos advogado fiel e justo diante de Deus, Jesus Cristo, que a Bíblia nos diz que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. E também a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse sobre
aqueles de vestes brancas, que João pergunta: quem são estes de vestes brancas que vêm pelo caminho? São aqueles que venceram, e venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que obtiveram, que não somente tinham vestes brancas, mas a Bíblia diz que clareavam as suas vestes no quê? No sangue do Cordeiro. A mesma graça, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. A mesma graça que nos salva, esta mesma graça nos santifica. Essa mesma graça nos constrange, com este amor que nos constrange a vivermos verdadeiramente a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A Bíblia diz: esta é a vontade de Deus, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E a palavra do Senhor nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se há um pleno conhecimento da verdade, há uma plena libertação. Deus nos chamou para sermos salvos e plenamente libertos. Você pode dizer amém a isso? Guarde bem isto. Plenamente libertos. Ainda, a mesma palavra nos diz: e a vontade de Deus é a vossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Meus irmãos, nós precisamos, e a igreja como um todo, cada um de nós e todos nós precisamos da obra de santificação. Jesus disse: sede santos. E o padrão de santidade que Deus nos entrega é a sua própria pessoa, que é santa, plenamente santa. Quando Isaías viu a glória do Senhor encher todo o templo, todo aquele lugar, todo o aposento, diz que os serafins diziam: santo, santo, santo é o Senhor. Quando João, em Apocalipse, tem a visão semelhante a de Isaías, vê os mesmos serafins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Nós temos, perdão, centenas de anos depois, os serafins ainda estavam dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. De tão santo que é Deus. Uma eternidade inteira a afirmar, a proclamar, não é o suficiente para podermos dizer o quão santo é o Senhor. E Deus nos tem chamado, então, para viver esta identidade, permita-me chamar assim, identidade divina, que é a santidade. Porque o nosso Pai é santo, nós temos que ser santos. E, diante disso, eu quero tomar algumas referências bíblicas, pois o Senhor tem tocado em meu coração que muitas vezes nós estamos, infelizmente, vivendo aquém
aquém do que Deus deseja a nosso respeito. A palavra do Senhor nos mostra que nem sempre é tão simples obedecermos aquilo que Deus nos fala. Disse o Senhor a Abraão: sai de Ur dos Caldeus. E em Gênesis 15, ao Senhor se encontrar com Abraão, disse o Senhor a Abraão: eu sou o Senhor que te tirou de Ur. Essa afirmativa traz várias interpretações. A primeira delas é que mesmo que eu saia, Deus é que de fato me tirou. A segunda delas é que obedecer a Deus nem sempre é tão simples ou tão fácil, que haverá resistência, não apenas da minha parte, mas haverá oposição a que eu execute, a que eu realize a vontade de Deus. Há uma luta, não apenas uma luta da carne contra o espírito da minha vontade e da vontade de Deus, aquilo que Paulo mesmo citou, dizendo: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse venho a fazer. Como podemos vencer tudo isso? Vencemos, o próprio Paulo diz, pela graça de Deus, porque é Ele quem opera em nós, tanto o querer como o realizar. Ai de nós, se não fosse o Senhor. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Mas essa palavra, eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus. Esse tirar é o mesmo verbo que encontramos em outros textos das Sagradas Escrituras, se referindo ao povo de Israel, quando diz: eu sou o Senhor que te tirou do Egito. É tirar de uma prisão. É tirar com mão forte. É tirar através de uma intervenção poderosa. Ou seja, houve resistência, houve luta. Abraão queria obedecer a Deus, mas algo aconteceu que nós não temos ideia. E graças a Deus que a Bíblia não detalha sobre isso, porque a luta é diferente para mim e para você. São ataques diferentes. A tradição judaica diz que Abraão vivenciou uma resistência para sair de Ur dos Caldeus, que ele chegou a ser aprisionado e Deus o tirou com mão poderosa, como o fez com o povo de Israel no Egito. Mas há outras duas grandes saídas que são intervenções divinas, não só essa que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, mas as duas saídas que eu me refiro é a do povo de Israel do Egito e a do povo de Deus de Babilônia. Em uma, Deus os liberta da escravidão. Na outra, Deus os liberta do cativeiro. E, meus amados irmãos, embora na nossa língua a palavra cativeiro é praticamente um sinônimo de escravidão, ela está mais ligada a uma ideia de prisão. E o grande problema é que da escravidão parece-nos, biblicamente falando,
que somos tirados de uma vez. Nós até cantamos, do Egito, escravo eu fui. Mas Deus nos arranca, Deus nos tira. Isso eu chamarei a obra de salvação. Que Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua gloriosa luz. Nós estamos para viver no reino da sua gloriosa luz. Temos apenas um rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a reinar, a governar sobre a nossa vida. Ele nos libertou, Ele nos salvou, Ele nos resgatou, nos deu novidade de vida. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas, e a saída de Babilônia? Eles já eram libertos do Egito. Eles não eram mais escravos do Egito, mas agora eram cativos, foram levados cativos para a Babilônia. O problema de um cativeiro, e desculpe o jogo de palavras que eu usarei, é que o cativeiro cativa. E as coisas que nos metem num cativeiro, elas muitas vezes primeiro nos cativam para depois nos aprisionar. Explico isso de uma outra maneira. Dalila cativou a Sansão. E no final, Sansão foi aprisionado. Foi de ser cativado que ele foi aprisionado. E a Bíblia, então, nos diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou e que nós não devemos de novo nos colocar debaixo de um jugo de servidão. Porém, muitas vezes nós somos aprisionados neste jugo de servidão porque fomos, de alguma maneira, seduzidos, de alguma maneira, cativados. E o problema, eu já disse isso aqui e repito, é que da escravidão eu quero sair logo, mas do cativeiro eu não saio imediatamente. Você, lendo as Sagradas Escrituras, vê quão difícil foi para o povo que queria retornar a Jerusalém, queria voltar a Jerusalém, mas não voltava. Então um grupo foi, depois outro grupo foi, depois outro grupo foi, e houve quem permaneceu. Houve aquele grupo que permaneceu em Babilônia, de modo que o que antes eles cantavam e salmodiavam com saudade de Jerusalém, eles foram se acostumando à Babilônia. Eles foram se adaptando. Babilônia, aos poucos, se tornou parte deles. E eles, parte de Babilônia. E dessa forma, eles foram aprisionados. O problema do cativeiro é que o cativeiro, como eu disse, cativa. E porque ele cativa, você se afeiçoa a ele.
Talvez uma das coisas mais importantes que eu tenho que dizer sobre essa obra de santificação na nossa vida é que nós temos que vencer o afeto que nós temos por aquilo que nos cativou. E você dirá, mas como podemos vencer isto? Há uma palavra na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, que nos diz, no versículo 7, a graça, sempre é a graça, foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, o que está escrito aqui, levou cativo todo o cativeiro, aleluia, e concedeu dons aos homens. Meus irmãos, desculpe-me dizer isto, mas eu chego a pensar que hoje há muitas pessoas libertas do Egito, mas que ainda estão cativas em Babilônia. Porque o Egito é um domínio, o Egito é este ser dono, é a escravidão em si. Mas Babilônia é a sedução. Você deve se lembrar que em Apocalipse, a grande prostituta é também chamada do quê? De Babilônia, que vai cair, e essa que nos cativa em nossa vida também vai cair. Eu diria que já caiu e já foi levada, assim como pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, da mesma maneira ele já levou cativo todo o cativeiro. E cabe a mim assumir isto, viver isto e ser liberto de meu cativeiro. Porém, eu posso voltar a esse cativeiro. Eu posso voltar a esta falta de liberdade. Cristo nos libertou. Quando o Senhor liberta o povo de Israel do Egito, não os libertou apenas para que fossem libertos, mas para que eles pudessem ser conquistadores. Os levou à terra da promessa e disse que eles possuíssem, que eles conquistassem aquela terra que, sobre juramento, Deus prometera dar a estes. Então, o Senhor nos liberta ou nos salva, não apenas para que sejamos salvos, mas igualmente para que, uma vez libertos, também venhamos a ser conquistadores, possamos enfrentar os combates que nos esperam, possamos derrubar as muralhas que se apresentarem diante de nós, vencer todo o exército de adversários e libertar a terra do quê? Da maldade e do pecado. Isto é trazer justiça à terra, isto é trazer santificação à terra, e que nós precisamos viver isto, porque Deus deseja igualmente sarar a nossa terra.
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos e se converter, e orar, eu dos céus ouvirei a sua oração, ou seja, atenderei a oração e sararei a sua terra. Veja, se arrepender e se converter. Não apenas se arrepender, mas se arrepender e se converter. Nós não podemos apenas nos arrepender, nós temos que nos arrepender e nos converter. A conversão é aquela mudança completa, mudança total, em que a palavra que é utilizada no Novo Testamento sobre isso é a palavra metanoia, que é mudança de mente, mudança de mentalidade, e que isto é uma coisa que acontece na salvação, mas também acontece na obra da continuidade da salvação, no desenvolvimento da salvação, onde a Bíblia nos diz: não vos conformeis com este século, não tomem a forma deste século, não se acomodem com este século. Um inconformismo é necessário em nossas vidas. Não se conformar é assumir uma postura de inconformismo. Sejam inconformados com este século. Não aceitem o que o mundo está impondo a vocês, mas transformai-vos. Pelo quê? Pela renovação da vossa mente. Pela metanoia, pela conversão, pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, que é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, que é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade e dessa maneira, como eu disse, plenamente libertos. Nós que dizemos que queremos viver plenamente o Evangelho, nós devemos poder vencer isso que nos aprisiona, isso que nos seduz. A Bíblia diz sobre o próprio pecado, que o pecado primeiro atrai, ele seduz, e uma vez consumado, gera a morte. Essas coisas sedutoras, essas coisas cativantes, essas coisas pelas quais acabamos nos afeiçoando, nós temos que ter uma libertação de tais coisas. Deixe-me dizer, e desculpe-me a expressão que usarei, mas como já foi dito por antigos pregadores, há pecados que nós gostamos tanto deles, que se tornam nossos pecados de estimação. E não estou falando apenas de pecados grosseiros, às vezes coisas sutis. Não existe pecado que seja inocente, pois se é pecado, inocente não é. Mas existem pecados que nós tratamos com uma ingenuidade, como se eles fossem inofensivos. E todo o pecado, e toda a mentalidade de pecado,
são perigosos e podem nos deixar de fora do que nós não deveríamos estar de fora. Sem santidade, volto a dizer, ninguém verá a Deus. Eu preciso viver isso que a Bíblia diz, de ser livre de todo e qualquer cativeiro. Todo e qualquer cativeiro. Essa palavra de santificação não é tão, vamos dizer, popular nos púlpitos, mas ela é essencial para a vida. Nós precisamos não só estarmos libertos da escravidão do pecado, mas livres de todo e qualquer cativeiro. Como eu disse, quando o povo de Israel foi levado cativeiro à Babilônia, eles inicialmente olhavam com grande tristeza. Os salmos mesmo nos dizem que as pessoas diziam: cantem os seus cânticos, os seus alegres cânticos, e eles penduraram as suas harpas. Eles não queriam cantar. Eles não queriam cantar mais. Sabe, Babilônia os afetou de tal maneira, mas de tal maneira que eles não mais falavam a mesma língua que antes falavam em sua terra. Em sua terra, eles falavam o hebraico, mas devido a viverem em Babilônia, foram afetados pelo idioma de Babilônia e surgiu o aramaico. E quando eles voltaram à sua terra, eles falavam aramaico. Jesus pregou em aramaico, porque o povo falava aramaico. O hebraico foi resgatado, mas o hebraico, e não estou querendo dizer que ninguém falava hebraico, mas estou dizendo que uma cultura invadiu outra cultura, porque a língua é a expressão máxima de uma cultura. E então, a cultura babilônica invadiu a cultura dos judeus, a tal ponto de mudar a sua língua. E, meus irmãos, até que ponto Babilônia tem mudado a minha cultura? Até que ponto Babilônia tem transformado a minha maneira de falar? Eu não estou falando aqui que o aramaico é algo terrível, de forma alguma. O aramaico, há textos nas Sagradas Escrituras escritas em aramaico. Jesus, como eu disse, falou aramaico. Eu estou dizendo que existe uma influência e que nós temos que entender que esse cativeiro é muito mais em relação a uma mentalidade, a uma forma de pensar, a uma fortaleza mental. E é uma fortaleza, porque é difícil de ser vencida. Como eu disse, o povo, para sair de Babilônia, não saiu de uma vez. Do Egito saiu de uma vez, e a Bíblia diz, saiu apressadamente. Do pecado, da condenação. Qual de nós não quer sair e sair apressadamente?
Mas existem coisas que nós nutrimos um grau de afeição. Israel, aos poucos, se acostumou com Babilônia. Aos poucos, desenvolveu uma vida em Babilônia. Aos poucos, prosperou em Babilônia. Enriqueceu em Babilônia. Porque Babilônia não te impede de nada disso. Israel ocupou, se bem que eu estou me referindo à tribo de Judá, mas ao povo de Deus, começaram a ocupar posições de destaque em Babilônia. Começaram a ter importância em Babilônia. Sabe, a dinastia de Nabucodonosor caiu, Babilônia em si, do que era o império, caiu, os medos e persas assumiram, mas Babilônia ficou. E o povo de Deus ficou em Babilônia. Disse, não, mas agora esses novos governantes ainda são mais favoráveis a nós, ainda são melhores para nós. Babilônia começou a se tornar um lugar pelo qual eles se afeiçoaram. Eles se afeiçoaram. E o Senhor os estava chamando, saiam, voltem. E no livro de Neemias, nós encontramos aquela narrativa, como está a cidade, Jerusalém. As notícias não são boas. Os muros continuam derrubados, as portas caídas, queimadas. Eles não entraram numa obra de restauração. Havia já aqueles que saíram, mas nem todos saíram de Babilônia. E então, veja, Neemias não só teve que reconstruir Jerusalém, os muros de Jerusalém, reconstruir as portas, os portais de Jerusalém, mas teve que fazer Jerusalém ser habitada de novo. Esdras e Neemias tiveram um trabalho tremendo de levar o povo de novo a ser o que o povo deveria ser. Foi quando houve a leitura da palavra e o povo chorava. E Esdras dizia, esse é momento de alegria. Mas eles estavam chorando porque eles estavam vendo quão distantes eles estavam de toda aquela lei, de toda aquela revelação que Deus lhes dera. Por quê? Porque Babilônia os transformou. Eles estavam de volta, mas eles ainda precisavam de uma obra. Nós precisamos desenvolver com temor e com tremor a nossa salvação. O que você está querendo dizer? Que nós temos que ser mais salvos? Sim. Eu preciso ser mais salvo hoje do que eu fui ontem. E para isso eu tenho que vencer o que me cativa, aquilo pelo qual eu me afeiçoo. Existem erros na minha vida. E como estou dizendo, eu não estou falando de pecados grosseiros, eu não estou falando de um homicídio, eu não estou falando de um adultério, eu não estou falando dessas coisas, eu estou falando de posturas de vida, posturas de mentalidade de vida, posturas de pecado na vida, de carnalidade. Hoje, o grande problema é a carnalidade, especialmente dentro até das igrejas. Se você olha
um tempo na internet e vê coisas que você diz, não, isso não pode estar acontecendo. Um comportamento dentro da casa do Senhor, no meio do louvor, de uma carnalidade horrenda. Desculpe minha expressão, mas horrenda. E você diz, não é possível, isso não acontece. Mas acontece. Sensualidade, idolatria. E por idolatria, não pense apenas porque nós, como somos evangélicos ou protestantes, nós às vezes dizemos sobre o catolicismo idolatria, mas existe idolatria hoje dentro da igreja, idolatria ao sistema, idolatria ao líder, idolatria à igreja. Existe uma série de coisas que são idolatria e que estão na igreja e que nós devemos nos libertar e libertar disso. Fazer essa mudança de pensamento não é algo simples. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um sacrifício. Mudar não é algo fácil. Sair de Babilônia não é fácil. Mas nós temos que sair. Amém? Ele levou cativo todo o cativeiro. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. E a Bíblia diz, se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Livres. Ele me libertou. Sabe, o decreto já estava lançado. Vocês podem voltar para Jerusalém. O decreto já estava lançado. Mas só voltou quem quis. Só voltou quem quis. Sabe, quando foi do Egito, embora Faraó depois fosse atrás tentando capturá-los de novo, o próprio Faraó disse, sumam da minha frente. O Egito dizia, saiam daqui. Os egípcios lhes davam tudo que eles pediam, somente vão embora. Mas, para sair de Babilônia, houve um decreto dizendo, vocês podem sair. Mas só saiu quem quis. A minha pergunta é, você quer sair? Você quer sair de Babilônia? Você quer sair destas coisas? Isso é uma questão, é uma obra que Deus faz na nossa vida, a santificação, mas a pergunta é, você quer sair? Você quer ir para Jerusalém? Babilônia, de uma forma resumida, significa confusão. Jerusalém, lugar de paz. Você quer sair da confusão? Ir para o lugar de paz? Qualquer um diria que sim. O problema é que às vezes a gente gosta da confusão. A gente gosta da bagunça. A gente gosta de Babilônia. Porque, mais uma vez, eu digo, como Babilônia é um cativeiro, ela nos cativa, e o que nos cativa gera em nós uma afeição por aquilo que nos cativou. E muitos de nós temos uma afeição por coisas que não deveríamos mais estar com estes sentimentos que nos aprisionam. Por isso a Bíblia diz, não vos coloqueis de novo. De novo. Eu já te libertei disso. Você não precisa
viver mais isto. Senhor, é mais forte do que eu. Ele já nos libertou, já está assinado o decreto. Você pode ir para Jerusalém. Depende agora só de você. Tome as suas coisas e vá. Mas voltamos a Ur. Sai de Ur. E a Bíblia diz que Abraão obedecia a Deus, mas Deus teve que tirá-lo de Ur. Se eu e você temos resistência, não só nossa, para sair de Ur, mas a própria Ur não nos permite sair dela, Deus vai intervir e vai nos tirar de lá. Basta termos um coração disposto a obedecer. Se nós quisermos obedecer verdadeiramente ao Senhor, nós vamos sair, porque Ele já levou cativo todo o cativeiro. Ele é o Deus que nos tirou de Babilônia. Amado e querido Deus, nós nos consagramos ao Senhor hoje aqui e te pedimos ao Senhor, falamos aqui, Babilônia não é o nosso lugar. Babilônia não é o nosso lugar. Senhor, nós não nos alegraremos aqui, nós iremos nos alegrar sim em Jerusalém, no lugar de paz, onde o príncipe da paz, que é Jesus, reina sobre as nossas vidas. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos pelo Teu poder, perdoa-nos pela Tua misericórdia, perdoa-nos porque há coisas, há lugares, há pensamentos pelos quais nós nos afeiçoamos. E com esses afetos, nos agarramos a isto. Liberta-nos. Tira-nos de Ur dos caldeus. Há um levante que tenta nos impedir de obedecermos a Tua ordem. Sede santos. Tu nos ordena a santidade e a perfeição. E te pedimos, ó Senhor, que o Senhor nos abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós queremos lembrar a todos que a partir desta sexta-feira, estaremos começando uma campanha desatando as bênçãos de Deus. E não podia haver uma melhor sexta-feira para começarmos uma campanha como essa de libertação em nossas vidas, porque será na sexta-feira 13 que nós iremos começar a campanha de libertação. De modo que não diga azar, diga sorte. Porque Deus vai mudar a nossa sorte. Deus vai fazer com que as bênçãos de Deus sejam desatadas em nossas vidas. Então, sexta 13, sexta 20 e sexta 27, nós estaremos nessa campanha. Estamos também recebendo as doações para o bazar de final de ano. E no final do ano, aqui, nós teremos a festa das crianças da casa de Maria e Marta. Nós teremos aqui na nossa igreja essa festa. Creio que será no segundo sábado de dezembro.
nós teremos aqui pela manhã celebração da festa. Está confirmado o culto? Ainda não. Que possivelmente nós recebamos também para um culto de ação de graças pelos formandos lá do IME, e o grupo evangélico no IME perguntou se nossa igreja abriria as portas de novo. Obviamente que nós vamos abrir as portas para eles, e desejando, eles celebrarão esse culto de ação de graças aqui. Amém? Amém.